Olá, o meu nome é Pedro Costa Monteiro e este é o podcast do Aligner Coaching. Bem-vindos ao episódio 5. Hoje o nosso tema será o salto virtual. Antes de mais, e como sempre, queria agradecer-vos não só pelo número de visualizações, mas pelas questões que têm levantado, pelas mensagens privadas que me têm enviado. É essa a força que me move e que me faz a cada dia querer fazer melhor. Bem, o tema do salto virtual é um tema polémico e por isso eu o escolhi. E é um tema polémico porque há muitos colegas que não entendem o conceito. E portanto eu vou tentar desmistificar o que é isto do salto virtual e porque é que eu o considero tão útil nos tratamentos com alinhadores dentários. Bem, quando nós recebemos um plano de tratamento de qualquer marca de alinhadores, poderá estar associado a ele um salto virtual. O que é isto? Nós temos em primeiro lugar que dividir o salto virtual em dois tipos. Salto virtual sagital, portanto estamos a trabalhar no plano sagital, e aí falamos, por exemplo, de uma correção de classe 2 ou de uma correção de classe 3, ou no plano vertical, em que estamos a falar, por exemplo, das correções das mordidas abertas. E quando vocês pensarem em salto virtual, têm sempre que perceber qual é o paciente que têm à vossa frente. Vamos nos centrar, em primeiro lugar, no salto virtual sagital. Então, vamos pegar no exemplo de um paciente de classe 2. Um paciente com uma mandíbula recuada e que eu pretendo fazer um avanço mandibular. Que idade tem o paciente? É um paciente que cresce ou é um paciente adulto que já não tem crescimento? Se é um paciente que tem crescimento, eu posso efetivamente acreditar-me no salto virtual. Porque esse salto virtual o que está a fazer é uma de duas coisas. Ou está a simular o crescimento mandibular, que num paciente que está numa fase de crescimento é perfeitamente possível, ou está a simular uma técnica, por exemplo, do uso de elásticos intermaxilares ou de wings de avanço mandibular, que me faz, no fundo, uma propulsão da mandíbula no sentido sagital anterior. Agora, vamos pensar o mesmo paciente em idade adulta. Será que este paciente pode ter um salto virtual? E é aqui que entra a polémica. É que há muitos colegas que dizem que não. Mas eu não concordo. Porquê? Porque o salto virtual pode simular a cirurgia. Agora, o que nós não podemos partir do princípio é que num paciente adulto, sem cirurgia, vamos conseguir um avanço mandibular notório e eficaz. Portanto, se vocês, como eu, não acreditam que num paciente adulto conseguimos promover avanços mandibulares unicamente à custa da ortodontia, o que têm que fazer é, ok, este paciente não vai fazer cirurgia, então eu vou planear o caso sem salto virtual. E posso dizer aos técnicos, por favor, removam o salto virtual. Se estou a falar de um paciente em crescimento, eu posso acreditar no salto virtual e aí o técnico pode perfeitamente inseri-lo no nosso plano de tratamento. Vamos passar agora aos saltos virtuais verticais. O que é isto do salto vertical? Vamos imaginar um paciente de mordida aberta, em que nós, no nosso plano de tratamento, planeamos uma intrusão dos molares superiores. A intrusão dos molares superiores provoca, como vocês sabem, uma rotação anti-horária da mandíbula e, portanto, no fundo, o que eu estou a fazer é encerrar a mordida na zona anterior à custa da intrusão posterior. Eu posso pedir um salto virtual. O que é que o sistema vai fazer? Vai-me provocar a intrusão dos molares e vai simular esta autorrotação no sentido anti-horário da mandíbula que me fecha a mordida à frente. Esta opção é válida quer para pacientes em crescimento, quer para pacientes que não crescem, para pacientes adultos. Agora vamos à segunda parte, que é a interpretação do salto virtual. Neste caso, por exemplo, vamos falar do CleanCheck, que é o sistema que eu mais utilizo. O salto virtual pode nos aparecer de 3 formas num plano de tratamento. Ao início do tratamento, durante o tratamento ou no final do tratamento. E cabe-nos a nós escolher como é que queremos visualizar este salto virtual.
Atenção, no paciente o efeito é sempre o mesmo. No nosso CleanCheck é que nós podemos visualizá-lo de forma diferente. Então pensem comigo, o que é que será um salto virtual no alinhador 1? Um salto virtual no início. Só pode ser um caso de surgery first. A única forma que nós temos de pegar numa mandíbula e num determinado momento trazê-la para a frente é operando o doente. Portanto, se vocês têm um caso cirúrgico de surgery first, podem pedir ao sistema um salto virtual no alinhador 1. Vamos para o outro extremo. Um salto virtual no final dos alinhadores. Então nós temos uma sequência de movimentação dentária e no último alinhador temos um salto. Então a mandíbula passa, por exemplo, de uma posição de classe 2 para uma classe 1 perfeita. O que é que isto representa? Mais uma vez, a cirurgia. Porque a única forma que nós temos de avançar a mandíbula num momento único é através de uma cirurgia maxilofacial. Portanto, o que distingue o salto virtual inicial do final é unicamente se é um surgery first ou se é uma cirurgia maxilofacial em que primeiro foram preparadas as arcadas. E agora temos o salto contínuo. O salto contínuo é uma ótima representação do efeito dos elásticos de classe 2 ou até das wings de avanço mandibular. Porquê? Porque este avanço mandibular, e mais uma vez friso, estou a falar de pacientes em crescimento, este avanço mandibular é um avanço mandibular lento, sucessivo, através do efeito dos elásticos de classe 2 ou das wings. E, portanto, é uma coisa que nós observamos diariamente, semanalmente, mensalmente. E o sistema dá-nos a possibilidade de avaliarmos este efeito na componente sagital ao longo do tratamento. Eu, como sempre, gosto de dar bónus nos nossos podcasts. E hoje eu quero dar-vos um bónus, talvez um truque de como é que vocês podem tirar mais proveito do salto virtual e não se deixarem enganar, como eu costumo dizer, por um filme romântico. Eu gosto sempre de chamar aos CleanChecks um vídeo romântico. Só que os vídeos românticos nem sempre acontecem na vida real. E, portanto, uma forma que vocês têm de avaliar, por exemplo, nas classes 2, se o que está a aparecer no computador vai efetivamente acontecer na boca do paciente, o meu conselho e truque é eliminem o salto contínuo e peçam sempre um salto final. O que é que isto quer dizer? Ok, é um caso em que eu estou a usar elásticos de classe 2, é um caso em que eu estou a usar wings, eu provavelmente vou ver este avanço ao longo do tratamento. Mas se eu mudar o salto para o final, eu tenho a noção de quanto é que é o salto. E o quanto é que é o salto permite-me quantificar, permite-me medir quanto é que eu preciso de avançar a mandíbula. E se, com elásticos, por exemplo, esta ideia de avançar, vamos supor, 3 mm, pode ocorrer ou não. Portanto, usem este truque. Na minha opinião, há um botãozinho no CleanCheck que se chama Bite Jump e que vocês podem pedir Bite Jump no final do tratamento. Espero que tenha ficado completamente desmistificado o que é o salto virtual, a grande utilidade que ele tem e que, como sempre, vocês como ortodontistas têm que o interpretar e perceber se o filme romântico vai acontecer ou não. Não vos deixo terminar este podcast sem vos chamar para o próximo. Como sempre, a cada 15 dias eu lanço um novo podcast e o próximo vai ter um tema ainda mais polémico que se vai chamar O Poder da Escolha. Este foi o tema do último congresso da SPO onde eu estive presente e eu achei um tema interessantíssimo, o poder da escolha. E, portanto, deixo-vos assim um cheirinho do que vai ser o poder da escolha do ortodontista, o poder da escolha do paciente, o poder da escolha da técnica. Vamos andar à volta deste tema. Como sempre, responder a 2 perguntas. Escolhi aquelas que entendi mais polémicas. E então, a primeira eu penso que já dei um pouco a resposta ao longo do podcast, mas como é que é possível ter um salto virtual em adultos? Portanto, espero que a resposta tenha ficado claríssima. Saltos virtuais sagitais em adultos, só com cirurgia. Saltos
virtuais verticais. Sim, esses são possíveis, sempre respeitando os limites das intrusões molares e ponderando se vamos utilizar microimplantes ou não para conseguirmos, no fundo, um salto maior, uma intrusão maior. A segunda pergunta é se é mais aconselhável planear os casos eliminando sempre o salto virtual ou se o devemos utilizar. Eu espero que isso também tenha ficado claro. Eu considero a arma do salto virtual interessantíssima. Tem é que se saber interpretar. E isto por vezes não acontece e, portanto, depois as pessoas ficam tristes com o resultado que recebem porque provavelmente acreditaram num salto virtual num paciente que já não tinha crescimento. E por isso esse efeito não vai acontecer e saem defraudados no que respeita ao plano de tratamento. Obrigado mais uma vez. Conto convosco daqui a 15 dias.